Nasce uma mãe, nasce uma culpa. Quando a gente repete essa frase, será que a gente não está levantando uma situação que pode ser prejudicial para as mães? Meu nome é Bruna, esse é o Pod Clean, o podcast da Clean, e hoje a gente vai falar sobre culpa materna. Mas eu não vou falar sozinha, não. Não quero sentir essa culpa sozinha. Estou aqui com a Ariana e com a Débora para que a gente fale um pouquinho sobre esse tema que às vezes incomoda bastante e a gente ou não sente ou finge que não é com a gente. Vocês já sentiram culpa? Só um pouquinho. Tem ironia, contém ironia, coloca aqui embaixo. Pode começar? Posso falar? Eu acho que a culpa faz... Como você falou, nasce uma mãe, nasce uma culpa. Mas talvez essa culpa não nasça com a gente, né? Mas nasça das coisas que a gente recebe. Eu gosto de dizer que a nossa geração é muito diferente da geração dos nossos pais, porque a gente tem muita informação o tempo inteiro, é rede social, é internet, é televisão. Então, nós somos uma geração de pais que tem informação demais, talvez. E o meu jeito de ser mãe não é o mesmo jeito de ser mãe da Débora, porque a gente vem de realidade diferente, a gente tem filhos muito diferentes, embora Cecília e Tereza sejam assim, fogo na roupa, né? Tanto quanto uma quanto a outra, mas de realidades diferentes. Então, o que afeta a Débora, talvez não me afete. E aí eu vejo aquilo repetido. Puxa, mas olha só, a Débora hoje... A filha dela não viu nenhum episódio em nada, nenhuma tela, zero tela. Minha filha precisou assistir uma tela porque eu queria tomar um café. Então, aí você começa a gerar uma culpa que você não teria se você não tivesse visto o perfil do outro. Exato. Então, essa culpa não é minha. E a gente acaba assumindo. A gente já tem tanta coisa para fazer dentro de uma maternidade. Já tem tantas responsabilidades, e não culpa, mas responsabilidades. E então a gente começa a pegar peso extra. Uma jornada que já é um tanto quanto trabalhosa, se torna pesada, né? Porque a gente vai assumindo coisas que não, a gente olha o outro e fala, é igual a grama do vizinho é muito mais verde, mas eu não vi que atrás do enquadramento tem uma casa tão bagunçada quanto a minha. Eu não vi que atrás da foto teve a birra. E ninguém fica postando foto de birra na internet, não é mesmo? Por favor, nem façam isso, né? Porque... Não façam isso. Não façam Você isso. Vai a foto da criança com a roupa limpinha. Sorrindo, feliz. Sorrindo e feliz, né? A foto da birra eu mandei pra avó, que tá me cobrando. Enfim. Exato. E eu ia falar justamente disso, né? Essa questão do quanto as gerações anteriores à nossa, elas esperam coisas de nós que acabam nos fazendo nos sentir culpadas. Porque, a minha mãe, ela dava conta de 3 filhos e trabalhava fora. A minha avó tinha 10 filhos e cuidava de todos. E cuidava da casa, trabalhava e tudo mais. Só que, qual é a situação que esses meus tios e pais chegaram hoje? Né? Como foi esses cuidados? E a gente muitas vezes não olha para o outro lado, né? A gente só olha para, nossa, mas a minha avó dava conta de 10 crianças, caraca, 10 crianças é muita coisa. Ela dava conta de 10 crianças, mas as 10 crianças quase ela não via. Os mais velhos cuidavam dos mais novos. Cuidavam dos mais novos e tava todo mundo pra rua e sabe-se lá Deus o que estava acontecendo. Hoje a nossa parentalidade é uma parentalidade que deveria, se não está, ativa e consciente na visão da criança, né? Você tá ali pra criança. Então, você tem que lidar com essa culpa, mesmo sabendo que não é a mesma realidade que você teve, né? A nossa realidade não é a mesma que eles tiveram. E você se compara como se deveria ser, né? Eles viviam muito em aldeia, a gente perdeu isso. Cada um foi para sua casa, cada um foi para o seu apartamento, se fechou. Não, meu núcleo familiar é eu, meu marido, meu filho. Exato. E é isso, acabou. Né? Lá não, a tia, a avó, o tio cuidava. Não que eu tô dizendo que isso era positivo ou bom, porque em certa maneira também isso pode ser problemático. É uma questão de ter outras referências de cuidado, né, Bruna? De parentalidade. A figura central, quando você tem esse cenário de grandes núcleos familiares, a figura central não é a mãe. A gente vive numa sociedade em que a figura central do cuidado é a mãe. Você sabe que eu já senti culpa por isso?
porque minha mãe morreu, meu pai tem Alzheimer, os meus sogros são de idade. E assim, a gente acabou vivendo muito, né, num núcleo muito pequeno. Isso, e a gente vai assumindo esse papel de única referência de cuidado, de afeto. Sim. É muito pesado, tanto para nós quanto para uma criança que precisa ter outras referências de cuidado e afeto. Eu falo do neném, por exemplo. O jeito que eu pego um neném não é o jeito que a tia pega um neném, não. Ou o pai pega um neném. E é bonito quando o neném tem outras referências de pega, de cuidado, de colo. E é bonito isso. Só que a gente entrou nesse papel, olha, alguém precisa cuidar das crianças. Quem vai ser? A mãe, né? Olha só, a Virgem Maria, que cuida de Jesus. Vem desde muito. A mãe não tem amor igual de mãe. Não tem. Então você coloca a mulher nesse lugar ingrato de ser a cuidadora, instinto. Não existe instinto. Materno. Nós somos seres humanos, nós saímos da caverna há muitos milhares de anos. Não existe um instinto natural para se cuidar. A gente aprende. A gente é forçada a aprender. Sim, aí mas o pai não sabe fazer. Daqui que eu faço. Lari, a gente olha desde a infância. A menina, ela ganha muitas bonecas. O menino ganha carrinho. A menina não vai dirigir? Vai dirigir. Mas ela se preocupa com isso lá com 18 ela já anos. nasce, né? Ela já nasce gostando de cuidar de boneca e tudo mais. Não é isso. Mesmo porque minhas filhas pequenas pegavam a boneca e batia, né? Exato. Porque não sabia como cuidar. E aí, o que é o nosso papel? Tudo bem, eu já passei por uma fase de aversão a bonecas, porque eu tinha muita agonia de imaginar que eu tava ali mostrando pra ela como cuidar da boneca e ela tinha que despertar o lado materno dela, entende? Mas hoje eu faço tanto a boneca como andar de bicicleta, de skate, brincar de carrinho. Hoje não, né? Já faz algum tempo. Mas é isso, sabe? A gente conseguir perceber que essa culpa que a gente tá hoje vivenciando, ela vem de quando elas eram crianças. É o que você falou, de perceber, de ficar claro, de que, calma, você não é o único responsável, bastião do cuidado e da responsabilidade. Mas muitas vezes isso também nos coloca nesse lugar. Com certeza, só nos colocam nesse lugar, né? E aí, assim, eu também, em muitos momentos, eu me peguei, e eu tenho textos lá, começando o puerpério, de que, assim, eu preciso permitir que o meu marido, que é pai dessas crianças, cuide dessa criança. Permitir, olha isso, como é que eu deixo o outro cuidar? Exato. Como se nossa, isso aqui é meu, eu deixo, olha aqui, faz esse favor. E eu tava escutando ele... Do jeito dele, sabe? Eu tava escutando Elisama Santos falando que o homem, como ele não foi ensinado desde muito cedo a cuidar, ele é cuidado. Uhum. Então, quando você passa o seu filho pro homem cuidar e ele não faz do seu jeito, você fala, daqui que eu vou fazer, porque se não fizer certo, eu vou ter que fazer. E aí o homem fala assim, ela faz melhor, top. E se a gente aceita esse lugar, eu que faço melhor, a gente vai morrer num mar de culpa, porque ninguém é perfeito, ninguém faz melhor, cada um faz de um jeito. E sem contar que é um lugar confortável, né? Opa. Porque se o homem, ele não tem ele não é nenhuma opção, né? Ele não tem essa responsabilidade de você é tão responsável por essa criança quanto eu, o que vai acontecer? Ela cuida, ela não deixa, ela faz melhor que eu. Vou ficar de longe e vou aqui fazer o que der pra fazer. E você tira da criança a oportunidade de ter outra referência de cuidado. Exato. Quando a Cecília era bebezinha, uma vez uma pessoa me perguntou, ela falou, mas você não tem medo dele cuidar, dele trocar ela, assim, sozinho, de ficar... Oi, tudo bem? Deixa eu te explicar uma coisa. Esse aqui é o meu marido, com o qual eu casei há 8 anos. Ele é pai dessa criança. Ele é pai dela, e do mesmo jeito que eu faço coisas que em diversos momentos eu falo, puxa, podia ter feito isso aqui melhor, ele também vai fazer coisas que ele vai falar, podia ter feito isso aqui melhor. E ele vai aprender através do quê? Da prática. Então, assim, não tenho medo. Mas o meu marido muitas vezes me chamou a atenção lá nesse começo e tal. Você vai deixar eu cuidar do meu jeito? Porque a gente fica lá corrigindo, né? Porque tem um jeito de cuidar da criança. A gente acha que tem um jeito de cuidar. Mas pra isso aí eu tenho uma dica. Você deixou a criança lá, ele pegou, você sai de perto e vai fazer outra coisa. Porque se você ficar perto... Aí ele traz a calcinha por cima do body. Isso, né? Aí da criança. Tá lindo. Mulher Maravilha, ficou maravilhosa. Porque a gente tem essa necessidade de corrigir. Porque a gente veio sendo corrigida, né?
Gente, a vida inteira. Eu lavava a louça, minha mãe brigava porque eu não sequei a pia. Eu lavava a louça, secava a pia, eu não sequei a louça. Eu lavava a louça, secava a pia, secava a louça, eu não guardei direito. Meu Deus. Então sempre tem essa cobrança, né? Você vai sempre ser cobrada e aí você acaba cobrando o outro do mesmo jeito. Sim. Vocês já viveram na pele alguma situação de que a sociedade cobrou? Eu já, porque assim, eu até falei, falar de culpa pra mim é um pouco difícil, porque eu não tenho muitas culpas. Eu tenho algumas, não tenho poucas, ó, tá vendo? Olha, eu tenho muitas culpas. Mas essa culpa do cuidado, eu não carrego. Eu tenho necessidade de ficar sozinha. Eu tenho necessidade, eu gosto de sentar, ler um livro, de não ter barulho, eu gosto. Então, quando as meninas desmamaram, o Zé Carlos naturalmente pegava e levava, saía com elas. Nós não temos rede de apoio na cidade, somos só nós dois com 2 crianças, é homem a homem. Então, é marcação ali. Então, quando eu preciso descansar, é muito natural que ele pegue as meninas. E eu já fui viajar com elas para casa da minha mãe não mora aqui, muitas vezes ele ficou. Nunca ninguém perguntou, nossa, mas você vai dar conta das 2? Nossa, mas você vai levar as 2 e deixar o pai? Nunca ninguém perguntou, mas quando eu falei, olha, você vai viajar e você vai levar a criança. A primeira vez a Tereza tinha 2 anos e meio. Você vai viajar com ela e você vai me dar esse feriado, eu vou ficar sozinha. Eu me senti uma bruxa de coração gelado. Eu lembro que a porteira do prédio, eu entrei, a porteira do prédio falou assim, nossa, eu queria ter essa coragem. Eu fiz assim, coragem do quê? De deixar os meus filhos com o pai deles. Eu falei, uai, mas é o pai? Eu me senti uma bruxa, como é que eu abro mão de passar 3 dias lindos com a minha filha? Doeu? Doeu porque eu falei, nossa, que mãe horrível que eu sou. Que deixa o filho com o pai. Péssima mãe. Péssima mãe. E recentemente ele levou as 2. E eu fiquei 4 dias maravilhosos, sozinha. E ele tem o jeito dele de cuidar delas, e em muitas situações, quando elas estão, que eu tô tentando botar limite, que eu tô brava, que eu falo assim, isso não, elas chamam por ele. Eu quero o papai. Isso é dilacerante. Nossa, mas que mãe horrível. Elas não chamam por mim, elas chamam por ele. Então, essa culpa, eu consigo olhar e falar, essa culpa não é minha. Ah, mas deixa eu te contar, na minha casa também acontece isso. Deram essa culpa e eu peguei. Quando eu falo, olha, não tem desenho hoje, galera, beleza? A gente vai jantar sem televisão, ok? Pra mim isso é importante. Mas eu quero o meu papai! E começa, né? Então, assim, fique tranquila, isso aí. Eu em casa também. Se for uma coisa assim rara, tá acontecendo com as 3, porque Cecília, ela é maravilhosa. Vocês aliviaram a minha culpa. Ela é maravilhosa pra fazer isso, assim. Eu falo, aí ela fala assim, tá bem, eu vou falar com meu pai. E sai, como se ela estivesse chamando o meu superior. Nesse nível. Aí ela volta, aí eu falo, e aí? Papai falou a mesma coisa que você. Eu, olha só. Que pena. Você sabe que eu tive que aprender essa coisa aí do falar a mesma coisa e acertar esses combinados. De que eu falo, você vai lá e fala igual. A menos que seja uma situação que um ou outro tenha que intervir e tal. E aí meu marido falava, você me desautoriza na frente deles. E aí a gente teve que rever os combinados, sabe? Essa é uma cobrança que os homens recebem. Essa questão da autorização, né? De ser a autoridade dentro de casa. Porque em diversas situações, eles são cobrados para serem os fortes, os bons, os melhores, né? E quando entra nessa questão da educação com respeito, de os dois terem o mesmo papel dentro do relacionamento com as crianças, quando você diz para ele, mas olha, eu discordo de você nisso, você não está discordando daquela situação. Para a culpa que ele recebe, é como se ele estivesse sendo invalidado. Como se você estivesse tirando a autoridade dele. A gente teve várias vezes essa conversa em casa de, olha, eu não estou falando sobre você, eu estou falando sobre a sua conduta. Quando eu fizer algo que não estiver de acordo com aquilo que a gente acredita, você precisa falar para mim. Porque eu preciso
lidar com as crianças, né? Lidar com a Cecília de uma maneira respeitosa. E se eu não tô fazendo isso... Você tem que me falar. Você tem que me falar. A gente já teve essa conversa também. Porque às vezes eu falo, olha, eu não falo assim... Ele fala, mas você faz e eu não falo nada. Eu falei, não, mas você deveria falar. Você devia estar me falando. Já ouvi isso também. Você fala e eu não falo nada. Isso, não, você deveria falar, porque isso aqui, um filho é uma parceria. Né? Criar um ser humano não pode ser o trabalho de um ser só. Nossa. Não pode mesmo. ser. E Não se a dá gente... pra ser. É insano. Você está criando um ser humano. Você não está criando um cachorro, uma planta. Respeita os pais de planta e pais de pet. Isso. Mas você está criando um ser humano. Você está criando um cidadão. Não dá para fazer isso sozinho. Não dá para fazer isso sozinho. E sozinho no sentido da criação, e eu acredito que isso que a gente está fazendo, de conversar, alivia muita culpa. Muito. Sim. Quando a gente entende que o filho é da sociedade toda, essa culpa ela vai diminuindo, né? Sim. Porque não sou eu que tenho que nutrir esta criança com tudo. O pai também tem, a avó também tem, a tia também tem. A balconista tem, sabe? O lojista tem, A o porteira carteiro tem. Todo mundo tem uma responsabilidade quando existe uma criança no ambiente. Sim. Isso é muito sério. Sim. Eu achei uma pergunta interessante aqui. Vocês acham que o nível de culpa ele acontece diferente nos níveis sociais diferentes? Eu acredito que sim. Eu acredito que, inclusive, a maternidade tem recortes de nível social. Sim. Né? Muitas das culpas que a gente está dizendo aqui são culpas de gente de uma classe média, de gente que tem condições. Uma mulher que precisa trabalhar o dia todo, não que eu não trabalho, eu trabalho, mas uma mulher que sai de casa cedo e só volta à noite. Ela não tem tempo, porque ela precisa prover essa família, ela não vai ter tempo de sentir a culpa que eu sinto de deixar as meninas terceirizadas. Porque é outra, ela precisa disso. Não que eu preciso também, não sei se eu consigo me fazer entender. Sim, sim. É uma questão de necessidade. De sobrevivência. De sobrevivência, exatamente. De sobrevivência. Então eu acredito que as nossas culpas, às vezes, são muito culpas refinadas, sabe? Uhum. A gente fica meio que caçando chifre na cabeça de cavalo. Sim. E a palavra é essa. Ai, mas olha, o meu filho ficou 10 horas na televisão. Tá ótimo, 10 horas você vai deixar, mas 1 hora eu preciso, tem gente que precisa. E aí a gente tá num lugar que eu quero impor essas culpas para as outras pessoas. Nossa, você viu aquela ali? Acho, deu McDonald's pro filho. Então, eu acredito que as culpas, elas permeiam também classe social, etnia, tudo um pouco. Elas têm escalas. E é até uma questão de empatia e compaixão a gente ter essa noção de... Primeiro que a gente não devia estar aqui sentada julgando e apontando dedos, né? Sim. Segundo, que você ter essa noção... Desculpa. Você ter essa noção de que a situação da mulher que é faxineira e trabalha das 7 da manhã às 5 da tarde, chega, encontra o filho, tem a casa, tem os filhos e tem todas as demandas que nós temos, mas ela não tem disponibilidade de tempo, faz sentido ela deixar a criança dela assistindo televisão das 6 até as 9 para que ela possa tomar banho, para que ela possa fazer a comida, para que ela possa suprir todas as demandas que ela tem, entende? Então, assim... Eu acho que um primeiro ponto é a gente ter essa noção de que você não tá numa posição de apontar dedo e dizer você é culpada disso ou daquilo, porque quando acontece com a gente odeia. Nossa. E em segundo lugar, de ter essa noção de você não colocar uma culpa em cima de você diante da situação que você vive. Não comparar o palco das pessoas com seus bastidores, né? Então, Sim. assim, essa coisa de você ter a consciência de que eu estou aqui, fazendo o que posso, o melhor que posso, porém, não é a mesma coisa que a Bruna faz, não é a mesma coisa que a Ariana faz. Então, assim, tudo bem, gostaria de fazer igual vocês? Gostaria, mas hoje o que eu tenho é isso. Ou às vezes eu nem gostaria, mas aí eu vejo, aí eu acho que eu gostaria, né? Sim. Pode ser também. Sim.
Porque às vezes eu nem gostaria, eu quero fazer do meu jeito, mas, poxa, tá todo mundo fazendo brinquedo sustentável e mandando lanche. Também é uma demanda, é o que eu tô dizendo, uma demanda de classe. Ai, tem que ser o brinquedo de madeira com a tinta tóxica que veio lá das Filipinas. Isso. Entende? Uma concepção Enquanto tem criança, Winkler. enquanto tem uma Isso. criança que não tem brinquedo. E aí essa criança que não tem brinquedo não pode ser comparada à minha criança que eu estou escolhendo o brinquedo Montessori, não sei de onde vem. Uhum. Então, e voltando ao que você perguntou, a culpa tem, não é nem nível, não é uma culpa maior ou uma culpa menor. São culpas que nem deveriam existir na realidade. Nem deveriam existir. Você tá criando um ser humano, tá tudo bem. Quando a gente tem a culpa, assim, eu gosto muito de pensar nessa questão da culpa materna, né? Quando eu me sinto culpada, eu gosto sempre de trazer para essa posição de, pera lá, tudo bem, fiz errado, ou às vezes nem, mas tipo, fiz errado, beleza. O que eu posso melhorar com isso? E aí, sair dessa posição de carregar uma culpa materna. O sofrimento é uma escolha. Isso. E pegar isso e colocar numa situação de o que eu posso fazer a partir disso, entende? O que isso pode me melhorar? Como isso pode melhorar? Porque muitas vezes a culpa ela só vem e culpa, né? E cai no nosso colo e pesa, e você fica ali e nada. Então, assim, ela tem que ser algo construtivo. Se ela existir, que seja algo construtivo. E eu acho que é uma culpa muito nossa, do nosso entorno. Ai, não quero traumatizar essa criança, porque fui muito traumatizada. Não vou traumatizar. A gente até estava falando sobre isso. Sim, você vai traumatizar, meu amor. Isso. Talvez não como você acha que não vai ser. Do outro jeito. A gente está aqui a gente está aqui em relação. Relação traumatiza. Sim. Não sei em que nível, não sei de que maneira, mas no futuro seu filho vai sentar lá na cadeira do psicólogo e vai falar, nossa, a minha mãe é a dona de todos os meus traumas. E não era isso que a gente queria, não é mesmo? Não. Então também não adianta ficar carregando uma culpa, a gente não sabe onde nós vamos ferir. E nós vamos. E eu acho que a gente, enquanto mães, a gente pode aliviar a culpa umas das outras. Sim, muito importante. Porque assim, meu filho falou com 1 ano e 2 meses. Nossa. E a sociedade coloca a gente nesse lugar de competição sempre, desde pequenininha. Ai, porque mulher é muito fofoqueira, mulher é muito isso, mulher é muito aquilo. Porque é muito mais fácil ser amiga de homem do que de mulher. Eu lido bastante, eu lido melhor com homens. Acho que o que a gente está fazendo aqui é muito positivo para aliviar essa culpa, essa comparação, esse julgamento e para a gente falar para as outras mulheres, para as outras mães. Não precisa ir para esse lugar, né? Essa comparação, ela é desleal, né? Porque assim, às vezes a Tereza andou com 1 ano e meio, a Cecília andou com 9, só que a Tereza vai falar com 6 meses, entende? Não tem como a gente comparar, são seres humanos. Se são seres humanos, não vai ter como ser igual. Não vai ter Existe, claro, os marcos de desenvolvimento, o quanto esses marcos precisam ser alcançados em determinadas faixas etárias para que a gente possa acompanhar esse desenvolvimento e não correr o risco de passar alguma informação ou deixar isso passar de uma maneira que faça mal para essa criança, né? E não acompanhar. Porém, um marco de desenvolvimento não quer dizer você precisa, com 1 ano, estar andando. Não é isso. Entre 11 e 1 ano e 3 meses, a criança já está andando. Tanto é que existe essa brecha, não é algo específico, né? Então é complicado mesmo. Meninas, quero agradecer. Desejo um mundo com menos culpa para as mães, que a gente possa ser mais gentil, autocompassivas e mais parceiras. Sim, importante. Obrigada, Ariana. Obrigada, Débora. E a gente fica por aqui.